Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, sejam todos bem-vindos. Hoje uma entrevista especial, principalmente para você que quer conhecer a Polícia Civil do nosso país, mas vamos focar um pouquinho mais em São Paulo. Se você também quer ser um concurseiro, você quer ser candidato, você quer ser policial civil, essa entrevista com o Diego Pureza, acho que você já sabe quem ele é, um dos influencers mais famosos aqui do Brasil para a Polícia Civil. Ele é CEO, coordenador, professor, ele é tudo, né? Ele é tudo. E ele vai falar sobre a Polícia Civil. Diego, obrigado pela presença aqui no canal. Pô, uma honra, meu amigo, uma honra estar contigo novamente aí. Já deu o privilégio de vir no nosso podcast lá, né? No DP Podcast, contar sua história, seu trabalho. Agora, uma honra também poder participar do seu canal, falar com a sua audiência sobre Polícia Civil. Estou à disposição. Legal, legal. Esse canal que você tem, o DP Podcast, né? Diego Pureza Podcast, é um canal, acho que é o mais acessado no Brasil. Claro, tem esses cursos gigantes, mas especificamente Polícia Civil é o mais acessado no Brasil hoje, não é isso? De podcast para concurso, ele é o maior do Brasil. Ele é o maior do Brasil. Já ganhou até as plaquinhas, eu tô vendo aí, parabéns. Eu sei que é um trabalho árduo. Ô, Diego, disse para mim, vou falar de Polícia Civil. O que precisa para ser policial civil hoje em São Paulo ou no Brasil? É a mesma coisa, não é? Como que é Ó, essa história? tá praticamente unificando com outros estados, né? A gente já vai poder falar depois de outros estados, mas em São Paulo ainda nós temos a possibilidade, ainda não tenho uma certeza, mas a possibilidade de ter os últimos concursos de nível médio. Então, a princípio, os requisitos gerais, tem que ser brasileiro, não tem que ter nenhuma pendência, nenhuma obrigação eleitoral, militar, aqueles requisitos comuns de qualquer concurso público, né? Só que especificamente da Polícia de São Paulo, tem que ter CNH, categoria B no mínimo, só para o cargo de agente policial, que exige categoria D, mas nas demais, todas categoria B, que é para quem vai dirigir viatura. E no caso dos cargos de investigador, de escrivão, perito criminal, médico legista, até delegado, tem que ter a formação em nível superior. Falando que é o que a galera mais quer, né? Geralmente investigador e escrivão. Nível superior em qualquer área, tá? Serve bacharel. Logística serve? Serve logística, serve. Pode ser nível de bacharel, tecnólogo, licenciatura, desde que seja reconhecido pelo MEC. E a parte boa, né, que esses requisitos são comprovados só na data do provimento, então um pouco antes da posse, não é na data da inscrição, né? Então o candidato às vezes que não terminou a faculdade ainda vai começar, geralmente dá tempo até a data da posse, porque é um concurso que demora muito. Já os de nível médio e nem nível superior exige, né? Basta a colação de grau ali em nível médio, e aí, mesmo que seja supletivo, desde que seja reconhecido pelo MEC, tem o nível médio, já pode concorrer à vaga aí. E são vários cargos de nível médio, nós temos 8 cargos somando com os cargos da Polícia Científica. Você falou dos requisitos, mas me parece, o pessoal comenta aqui no canal, às vezes tem alguns comentários referente à idade. Como que funciona a idade, já que na Polícia Militar tem uma celeuma tão grande, 30, 35, 27 anos, depende do estado. Como que ocorre isso na Polícia Civil? Essa é uma das boas notícias, né? Não tem limite de idade. A PM eu sei muito bem, porque aqui em São Paulo, não sei se você sabe, eu fui o autor do projeto de lei para tentar aumentar. Mas o Tarcísio vetou, o governador vetou. Mas no caso da Polícia Civil, não tem limite. Então, no caso, o limite acaba sendo o limite do funcionalismo público, né? Para quem não sabe, há alguns anos, o Supremo Tribunal Federal ele aumentou o limite de aposentadoria compulsória, a aposentadoria obrigatória para o servidor, para 75 anos, a famosa PEC da Bengala. Só que para você aposentar como servidor, você tem que ter pelo menos 5 anos de atividade. Então vamos contar ali que tem um limite para se aposentar como policial, você ingressar até os 70 anos. Né? Então, ou seja, basicamente não tem limite de idade. Para entrar, o edital fala no mínimo 18 anos e também na data da posse, né? Então o candidato pode até se inscrever menor de idade, desde que tenha 18 anos antes de tomar posse. Ah, então quer dizer que são coisas novas. É bom falar com um especialista. Diego, coordenador CEO do curso para a polícia. Qual é o nome do curso, Diego? É DP Podcast? Hoje, não, o nome do curso, o DP Podcast é só a área de podcast mesmo, é o DP Concursos. DP Concurso. Inclusive, isso. Turma, tá aqui embaixo aí o link aí, depois a gente vai fazer algumas promoções aí, diz ele que vai fazer. Mas você me falou que não precisa ter 18 anos para fazer o concurso, e eu posso estar com 70 anos, essa amplitude, mas isso é para São Paulo ou todo o Brasil? Todo o Brasil. Isso é todo o Brasil, porque hoje os concursos que limitam a idade são concursos da área militar, né? Seja Polícia Militar ou Forças Armadas e até algumas guardas que são militarizadas, mas Polícia Civil não tem. E aí a gente fala, claro, que pode fazer o concurso com mínimo de 17 anos, né? Mas tem que ter 18 anos na data da posse, apesar de ser improvável que isso aconteça, porque para os cargos que exigem nível superior,
Dificilmente alguém vai ter concluído o nível superior com 18, 19 anos, né? Mas ainda tem a esperança dos últimos cargos de nível médio. Então, para esses cargos ainda é possível até se inscrever menor de idade. Legal. O Diego, diz para mim, qual que é o perfil daquelas pessoas que querem estudar ou vão começam a estudar e o perfil, se tem a diferença daquelas realmente que estudam e passam. Você como você está bastante tempo, tem uma janela enorme, e contato com concurseiros. Turma, eu vou deixar também o podcast dele aqui embaixo para você entender o nível com que a gente está entrevistando. Tem diferença? Você percebe essas diferenças de perfis? Tem sim, nós já fizemos até pesquisas, inclusive, então o que eu vou falar aqui não é achômetro não, tá? Fizemos pesquisas dentro de bancos de aprovados, nós pegamos todos os nossos alunos aprovados, a gente percebeu o que eles faziam. E o que eu vou falar aqui quebra vários mitos, né? Porque muita gente tem aquela crença de achar que para passar num concurso público tem que ter o dia inteiro livre, não pode ter família, tem que ter a vida exclusiva para os estudos, não pode trabalhar, tem, enfim, dedicação integral e uma grande base. Tudo para furado. A gente percebe pelo perfil do aprovado na Polícia Civil de São Paulo que a maioria esmagadora, a maioria, quando eu falo maioria, é mais de 90%. Mais de 90% são de pessoas ali que têm entre mais ou menos 30 a 45 anos. Então pode ser mais jovem? Pode ser mais velho? Pode. Mas quando a gente pega essa camada de 30 a 45, muita gente fala que tá velho. E não tá. É justamente a idade da média dos aprovados. Além disso, é uma galera que geralmente casados, então tem cônjuge ali, tem mais de um filho, geralmente, e concilia os estudos com o trabalho. Então não é uma galera que é gênio, que tem o dia inteiro para estudar, tem exclusividade, muito pelo contrário. E como eu acompanho muitos desses alunos de perto, né, como eu tenho a minha mentoria aqui, realmente tenho contato individual com os alunos, o que eu percebo é da natureza humana. O ser humano, e eu passei por esse problema, o ser humano tem a tendência de valorizar aquilo que é escasso. Então, geralmente, o cara, quando trabalha, tem filho, cônjuge, um monte de afazeres, o pouco tempo que ele tem para estudar, ele dedica ali encarando como ouro. Aquilo vale ouro para ele. Então, ele estuda com muita qualidade, às vezes usando 2, 3 horas por dia, que essa é a média de carga horária diária do aprovado na Polícia Civil de São Paulo. E, às vezes, o cara que tem o dia inteiro para estudar, é solteiro, não tem filho, mora com os pais, ele tem ali 10 horas para estudar, mas não rende nada, porque tem tanto tempo que ele acaba não valorizando. Eu passei por isso 2 vezes na minha vida. Então, o perfil do aprovado na Polícia Civil é de um ser humano normal. Agora, quanto tempo demora para passar? A gente percebe, da maioria, aqui tem várias camadas, eu teria que quebrar, mas a maioria, em torno de uns 70%, 65% dos aprovados, leva cerca de 1 ano para chegar num nível de aprovação. Mas nós temos casos, minoria, cerca de 8%, entre 6 a 8%, de candidatos que passam no pós-edital. Então é minoria, sempre falo, não mire a minoria, é a exceção. Mire a maioria tem aqueles padrões de rotina, os métodos corretos de revisão, tem que pegar o jeito, às vezes não teve base na escola pública, então tem que começar do zero. Uma média de 1 ano com estudo focado ali consegue passar. Você traz um detalhe aí, ou um recorte bem interessante, né? Que a média, acima de 30 anos, então a gente tira aquela ideia de que quem terminou a faculdade que vai passar, pode ser que termine com 30 anos, você traz um recorde de 30 a 45 anos, você traz um fator social extremamente importante, que eu acho que é a primeira vez que eu estou ouvindo aqui de uma entrevista, que quem passa na Polícia Civil, geralmente é a pessoa casada com pelo menos um filho. Então, demonstra muita mais maturidade em ingressar num tipo de atividade extremamente perigosa, mas também que dignifica trabalhar, ajudar outras pessoas. E outro ponto, ninguém busca a Polícia Civil por estar desempregado. Você está falando que é a pessoa empregada. Então, é um recorte, eu até anotei aqui, viu, gente? Eu fico anotando aqui, não há nada programado, essas entrevistas são assim mesmo. Então, você traz um recorte hoje de uma pessoa que está insatisfeita com o serviço, mas eu não vou largar o meu serviço, né? Porque a gente ouve podcast, o cara, vou largar tudo, vou vender meu carro, meu apartamento, vou investir. Não é essa a realidade, né, Diego? Pô, a sua colocação foi perfeita. Veja, o perfil de quem quer Polícia Civil não é o perfil do concurseiro comum. Não é o perfil do cara que quer só estabilidade, quer, por exemplo, o perfil de um cara que faz TJ, faz um concurso municipal, um concurso de Tribunal Federal. Não é nada disso. É o perfil do cara que quer o sonho. Então, geralmente, a pessoa tá trabalhando e, por vezes, vou além, por vezes, ganha mais na iniciativa privada. Só que tá frustrado, não é o que quer. Porque, veja, muita gente tem que entender que há vida após a aprovação em concurso público e há vida após você conseguir uma vaga de trabalho. O salário é um dos fatores, mas não é o único. Então, às vezes, a pessoa tá ganhando bem, mas tá insatisfeito, tá exercendo uma função que não gosta, insatisfeito, aí resgata aquele sonho de criança. Então,
cargo de polícia civil, a atuação na polícia civil, é um cargo que mexe muito com a paixão, com a emoção, com a vocação profissional. Então, realmente é um concurso à parte, não é igual o perfil dos aprovados em outros concursos. E como você falou, a média de aprovado tem esse perfil porque é a média do perfil do maduro, né? O concurseiro maduro, que é aquele concurseiro que já sabe o que quer, já tomou decisão e ele não vai ficar mudando de edital para edital, de área para área. Ele decidiu, então o cara geralmente está casado, tem filhos. Então, quando acontece de uma pessoa solteira que mora com os pais tomar a decisão e focar, é um ponto fora da curva, já aquela pessoa mais jovem, só que já com uma maturidade avançada. Mas o perfil é esse, a pessoa já está decidida e vai correr atrás, geralmente, de um sonho de infância. Quando a gente fala de pessoa mais madura, tem família, provavelmente ela já conquistou algumas coisas na vida e vai procurar um emprego que vai remeter a alguns sentimentos do passado. Acho que é importante isso, a gente lembrar que é o dom, nem sempre é o salário, né? Eu posso ganhar milhões e estar super satisfeito. Se você quiser salário bom, é só coordenar a entrada de navios no porto lá, que o cara vai ganhar 100, 150, 200 mil reais. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Mas, ô Diego, você falou do policial civil, a pessoa mais madura, a pessoa que já tem um filho, é casado, essa é o contexto numérico ou estatístico. O policial civil em São Paulo, no Brasil, ele pode ter um segundo emprego, ele pode dar aula, o que ele pode fazer além? Porque muitas vezes eu vou ganhar menos, mas como eu posso complementar minha renda? Você pegou exatamente na exceção. Ele, na verdade, tem duas exceções, né? Ou ele pode ser professor, então o magistério é conciliável com qualquer cargo público, além da Polícia Civil, né? Não é só Polícia Civil, não. Mas a Polícia Civil vai ter um diferencial que eu já vou destacar. E também áreas clínicas, né? Eu tenho muitos alunos que passam, por exemplo, para médico legista, então tem o consultório particular e concilia com a escala da Polícia Científica, dentro da Polícia Civil. Médico legista, às vezes é perito criminal, mas também tem faculdade de medicina. Então isso acontece. Então, tanto a área clínica. Eu tenho um aluno também que é dentista e é papiloscopista. Então ele tem o consultório odonto e tem ali a função de policial civil como papiloscopista. Mas a área da docência é uma área mais comum pelo seguinte: o cara para passar num concurso desse, ele tem que realmente dominar, ou pelo menos ter uma grande experiência, uma grande bagagem das matérias para o concurso. E é natural ele se apaixonar por uma área ou outra. Então o cara está estudando para a Polícia Civil, é muito comum ele se apaixonar por criminologia, por direito penal, por processo penal e tal. Então é normal, depois de passar, ele nascer aquele desejo de ser professor. Então às vezes quer ser professor da Cadepol, quer ser professor em um preparatório, numa faculdade, num curso específico. Então é muito comum a pessoa ser policial e conciliar com a docência, e aí, de novo, também por paixão. Legal. E, por exemplo, eu sei, né? A gente passa dos 40, 50, né? A gente tem que treinar em academia. E é normal que o pessoal me reconheça por causa do nosso canal aqui do YouTube. A gente que tem essas plaquinhas aí, o pessoal reconhece. E é normal o pessoal parar lá na academia falar comigo. Semanalmente eles perguntam: como é que faz para entrar no Polícia Civil? Eles perguntam, né? E agora eu vou começar a indicar o DP Cursos, é isso, né, Diego? Por exemplo. Obrigado, que honra. Pode indicar que vai ser bem recebido. E eu vou começar a indicar. Mas, assim, cara, tem muita gente formada em educação física, né? Talvez é porque eu faço academia, né? Eu sou investigador, tenho formação em educação física, eu posso dar aula na academia, posso ser personal, ou existe algum problema quanto a isso? Se o registro da atividade for como professor, for como docente, pode, não tem problema nenhum. O que não pode, né? Não pode, por exemplo, no caso de empresário, não pode exercer atividade de gerência, de administração, porque a pessoa não pode dedicar o tempo dela para um cargo público e ao mesmo tempo para uma empresa. No caso de empresa, né, que não pode ter CNPJ. Até pode, mas tem que ser só como sócio cotista. Já em outras funções, por exemplo, imagina que é um funcionário da área administrativa da academia. Aí não pode. Porque ele exerce função CLT. Então ele exerce função trabalhista que exige uma dedicação mínima de carga horária. Então não tem como ele estar em dois lugares ao mesmo tempo. Até por isso que a legislação proíbe, até pelo conflito de interesses. Agora, no seu exemplo do personal trainer, no exemplo do professor da academia, se é uma atividade de docência, aí sim, ele pode exercer, não tem problema nenhum. Eu entendo que sim, né? Professor, mas ele não vai lá na lousa, ele vai professor de outra forma. É uma autodidática. Diego, você que tem seu curso, eu acho que é o mais famoso do Brasil, por isso que eu entrevistei, eu pesquisei, o pessoal conhece bastante mesmo. Diego, quanto tempo para se preparar num curso hoje que, na essência do Brasil, a maioria dos cursos são no formato EAD, no formato digital, com aulas assíncronas? E qual é a diferença, qual é a essência da diferença de um curso presencial? Cada vez mais escasso.
Onde cada se vez mais aprende escasso. mais e quais são o que que é fake news, o que que é real, a diferença de um curso digital e um curso presencial? A resposta para essa pergunta foi um dos principais fatores que fez com que eu saísse dos presenciais e migrasse para online, né? Vamos lá, qual é o problema do presencial? Porque o presencial é uma maravilha, ter contato com o professor, com os alunos, o ambiente, mas nós temos uma série de problemas. Principalmente, vamos lá, dinheiro é muito caro, os presenciais a gente sabe disso. Carga horária, porque geralmente o aluno ele tem que adequar a agenda dele aos horários do curso. Então, às vezes, ele não consegue chegar a tempo, pegar trânsito, trabalho e vai perdendo aula. Aí não tem como repor, aquela aula não volta. Às vezes, é uma indisposição do professor que falta, e aí o aluno também se dá mal. Por vários fatores. Além disso, o presencial ele tem aquele limite geográfico, então não dá para trazer os melhores professores, e sim só aqueles que são bons da região. Então tem uma série de limitações do presencial, fora que o presencial não consegue entregar todo o conteúdo programático do edital. Não dá. Já o online aí vem no caminho contrário, né? No online o aluno ele paga menos, ele assiste a hora que quiser, quantas vezes quiser dentro do período de acesso. Por ser online, geralmente os cursos conseguem contratar os melhores do país. O nosso curso é assim, a gente tem professores de vários lugares do Brasil, porque é mais fácil, a gente consegue trazer, o professor grava do estúdio dele, então fica mais fácil a construção do conteúdo, mas o aluno vai ter aquela melhor didática e a gente consegue sim esgotar o conteúdo programático. Agora, do ponto de vista do aluno, o aluno primeiro ele tem que quebrar alguns mitos. O mito mais comum é o aluno achar que ele precisa de um presencial porque ele só presta atenção com alguém falando na frente dele. É o que eu mais escuto. E eu dei muita aula para esse tipo de aluno. E eu já passei por esse problema, né? O que acontece... Eles falam, Diego, que no presencial, a gente tem esses relatos aqui no curso, no curso aqui no YouTube, que eu nasci para aula presencial, eu aprendo mais. É tudo mito isso? É crença limitante. O que acontece é que ele só conhece esse tipo de ensino. A pessoa, desde a infância, né? Já de infância, pré-escola, ele começou só aprendendo com alguém ensinando. De modo geral, o brasileiro não tem aquela cultura de estudar em casa ou de desenvolver uma capacidade intelectual independente. Não, ele depende de alguém falando. Então, ele passa a acreditar que só aprende assim porque a vida toda só conheceu essa forma de aprender. E, na verdade, isso é o contrário. Na verdade, essa forma é mais fraca de aprender porque é uma forma totalmente passiva. Estudo passivo é aquele que a gente fica assim só captando como um mero espectador da informação, só ouvindo o professor, só lendo o PDF, só ouvindo a aula em áudio. Isso é passivo. O ativo é aquele que produz o conteúdo, questiona, faz questões, faz o próprio material de revisão ou material caseiro de estudos. Esse que constrói o conhecimento que se vira sozinho, esse aluno ele tem uma capacidade de memorização muito maior. Isso é provado cientificamente. A neurociência já provou que quanto mais ativo o estudo, mais viva aquela informação na memória. Só que a maioria dos alunos não conhece porque vieram da escola pública, então não sabe que isso existe. Então eles acreditam... E no seu curso você tem essa pré-aula, você explica isso? Sim, lá na nossa mentoria, por exemplo, tem um curso que eu transformei em método, se chama Trilha da Aprovação. O que eu fiz? Tudo aquilo que eu construí em termos de estudo em neurociência dos últimos 15 anos, eu compilei num curso direto ao ponto. Então lá o aluno aprende a organizar o próprio cronograma, e personalizado, não é nada genérico. Ele aprende, por exemplo, a cidade formativa, a fazer revisão, a vencer crenças limitantes, né, para quebrar essas barreiras que... Veja, crença limitante, o problema é que isso vai te impedir de passar. Porque se você acredita que não tem capacidade, o seu cérebro vai te sabotar. Então tudo isso por camadas o aluno vai vencendo lá no Trilha da Aprovação. Porque veja, se o aluno aprende a estudar corretamente, a preparação para o concurso não precisa ser um calvário, não vai ser um sacrifício. Eu passei nos concursos que eu tive êxito, todos com prazer, porque primeiro me preocupei em aprender a estudar. Depois que eu aprendi, o caminho ficou mais fácil. Então é isso que eu acabo ensinando para o aluno. Então veja, esse mito, essa crença limitante de que o presencial é melhor, que o aluno só aprende dessa forma, é mera crença limitante. Depois que supera, o curso online ele acaba rendendo muito mais do que renderia num presencial. Quanto tempo no seu curso, nessa metodologia Trilha da Aprovação, leva para fazer a virada de chave? Você tem esse dado? Demora um ano para ele começar a aprender? Veja, seja no Trilha da Aprovação ou até no preparatório das aulas, depende muito mais da aplicação do aluno do que do método, porque a curso Trilha da Aprovação, a carga horária é pequena. O nosso preparatório, português, direito penal, as matérias em si, também a carga horária é enxuta. É um dos nossos diferenciais. O aluno vai ficar lá 3 horas para aprender legítima defesa. Ele aprende em 10 minutos. É direto ao ponto, sem frescura, sem enrolação, sem juridiquês. Então, é direto ao ponto. Agora, depende muito mais da intensidade que o aluno vai sentar a bunda na cadeira e assimilar aquelas aulas. Fazer revisão, fazer questões. Agora, o detalhe é, quanto mais o aluno se aplicar, mais ele vai absorver, porque conteúdo ali não falta. Seja conteúdo, seja método. E método é a mesma coisa. Você sabe muito bem disso que método, a gente pode pegar um método hoje.
Agora, a gente só aperfeiçoa no dia a dia, na constância. Então, por exemplo, o aluno vai aprender a fazer flashcard comigo. Então, no primeiro flashcard vai sair meio ruim, mas na medida que ele for aplicando e for aperfeiçoando, eu diria que 2, 3 semanas ele aprendendo todo dia, ele já dominou o método. Então, rapidinho ele já começa a deslanchar nos estudos. Turma, eu vou fazer uma pergunta que o Diego vai ficar um pouco embaraçado em responder, mas a gente tem que ser, a entrevista é assim, né? Existem muitos cursos, e não é o seu, obviamente, por isso que eu vou fazer essa pergunta. Não seria indelicado de fazer uma pergunta do seu curso, mas tem muitos cursos gigantes no Brasil, que eu chamo de cursos Thanos, cursos infinitos, né? Cursos perpétuos. E quando eu fui aprovado no exame da ordem, eu peguei um curso, igual você está falando, um curso mais enxuto, e eu estudei só pontualizado, mas havia cursos infinitos ofertados até passar, né? Não, você paga, vai até passar, né? Eu queria que você, como coordenador de curso, com essa metodologia revolucionária, e eu sei que seu curso hoje está entre os 3 que mais aprova policiais civis no Brasil, para não falar o primeiro, eu vou falar entre os 3, né? Mas eu queria que você falasse desses cursos infinitos, que o cara paga paga mensalidade pouquinho e tem acesso a todo o conteúdo do site. O que é isso aí? Então, vamos lá. Foi bom você ter perguntado isso, porque, na verdade, esse foi o principal motivo de eu ter saído dos preparatórios e ter feito o meu curso, porque esse não era meu objetivo. O meu objetivo não era ser dono de curso. O meu sonho sempre foi ser professor, ponto. Só que de tanto passar por vários cursos online, os menores, os médios, os gigantes, já passei pelos maiores também, nasceu essa insatisfação desses cursos genéricos. Porque para um curso é muito mais fácil você fazer aquela aula genérica, aquela aula que serve para tudo. Então a mesma aula de direito constitucional é a mesma aula que eles usam para Polícia Civil, para PM, para auditor da Receita Federal, para juiz, é a mesma aula. Então o que acontece? Eles pagam uma vez só para o professor e saem lucrando o tempo inteiro enquanto aquela aula estiver atualizada. Então para o curso é vantagem, né? Então o curso fica extremamente extenso, aquelas aulas de 3, 4 horas de um único assunto, aprofundados, e nem sempre o concurso exige profundidade, então às vezes você perde muito tempo aprofundando em temas que não vão cair no seu edital, né? E às vezes não cai aquele ponto específico, e que é genérico, entre aspas, que serviria para todas as bancas. Já aconteceu comigo de dar aula em preparatório, eu gravei uma aula direto ao ponto, o coordenador mandou voltar, falou, pode voltar. Você não pode citar banca, você não pode citar isso, não pode citar aquilo. Grava tudo de novo, não cita nada e o mais genérico possível. Pô, aquilo me frustrava de uma tal forma que chegou o ponto que eu preferi sair de todos e abrir o meu. E aí, quando eu fui abrir o meu, a minha filosofia é, se eu não posso fazer aulas genéricas, eu não posso abraçar o mundo. Então tem gente que pede, por que você não faz um preparatório para PM, para GCM, para TJ? Porque não funciona. Então, ou eu me torno especialista num concurso e faço o melhor produto daquilo, melhor preparatório, ou viro mais do mesmo e abraço o mundo e faço a coisa mais genérica do mundo, que não vai aprovar. Você falou da OAB, o meu caso foi a mesma coisa. Eu peguei um conteúdo enxuto, direto ao ponto, e passei na OAB de primeira, igualzinho você. Então, a experiência que eu tô trazendo, desde a época que eu era concurseiro, que fez a prova da OAB, e as experiências negativas que eu tive nos preparatórios, foi que me conduziu a construir um curso mais personalizado, mais focado em cada cargo. Por exemplo, o aluno comprou nosso curso. Ele vai poder colocar no filtro, quero só investigador, só escrivão da Polícia Civil de São Paulo, só papiloscopista. A plataforma já vai filtrar no detalhe só o que ele precisa estudar, nem para mais, nem para menos, é cirúrgico. Do seu curso, quais são as polícias civis que você está tratando? Se eu estou assistindo aqui no podcast, eu quero achei legal o Diego, e vou me interessar nessa metodologia, mas para qual polícia civil você hoje tem curso? Vamos lá, o nosso objetivo até o primeiro trimestre do ano que vem é atingir todas as polícias civis do Brasil, então de todos os estados. Por enquanto, hoje, o que está completo lá? Polícia Civil de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, estamos terminando agora Ceará, Bahia e tem mais um que eu não lembro de cabeça agora. Ou seja, por que demora um pouco? Porque a gente precisa personalizar os pontos específicos para cada estado. Então não é genérico, vai personalizando, na medida que os professores vão gravando de forma específica, a gente vai construindo esses cursos. E dentro de cada estado, para todos os cargos, com exceção do cargo de delegado, que é um cargo de carreira jurídica. Então, por exemplo, o aluno ele quer passar no concurso da Polícia Civil de São Paulo. Lá tem para os cargos personalizados, conforme os últimos editais. Para investigador, escrivão, perito criminal, médico legista, agente policial, agente de telecomunicações, papiloscopista, auxiliar de PAP, desenhista, fotógrafo, auxiliar de necro e atendente de necro. Todos os cargos. E o que acontece? Publicou o edital amanhã. O aluno não vai pagar nada mais pela atualização. Publicou, a nossa missão, assim, em recorde, em tempo recorde, é atualizar o quanto antes. Geralmente, quando publica, em até uma semana, o curso já está completamente atualizado com base no edital. É força-tarefa da empresa aqui.
Legal, você falou dos estados e falou bastante de São Paulo, todos os cargos aqui de policiais civis em São Paulo, tirando os militares, todos são civis. Quando vai vir o próximo edital aqui em São Paulo? Bom, vamos lá, vamos lá. Tem aqui, esse é um ponto polêmico. Vai, agora, porque, agora é um esforço mental, agora, como eu falo muito desse assunto, eu tenho alguns contatos políticos, alguns contatos dentro da Cadepol, a gente tem um pouco de informação ali que dá para trazer uma conclusão um pouquinho mais certeira, mais direcionada. 2022 tivemos concurso de nível superior, 2023 também, algo bem raro, né? 2 concursos com grande quantitativa de vagas. Então, nível superior, por enquanto, não tem expectativa. O que tem expectativa é dos últimos cargos de nível médio da história. Por que os últimos cargos? Agora, quem tá assistindo, presta atenção, porque sempre vai ter alguém nos comentários, mas tem a lei geral. Calma, o que acontece é o seguinte. Põe nos comentários aí, Túlio. Isso, coloca aí que eu sei que a galera vai falar. Vou colocar o WhatsApp dele aqui, então já pergunta direto para ele. Vamos lá. A lei geral, a lei orgânica a nível nacional, que foi no começo do ano entrou em vigor, né? O presidente Lula sancionou com alguns poucos vetos ali. Essa lei geral, ela, veja, é a nível federal. Ela não tem aplicação imediata nos estados. Tem que ter uma competência legislativa estadual. Então, enquanto os estados não regulamentarem internamente, ela não está valendo ainda. E um dos pontos que o presidente Lula vetou era o seguinte, lá no finalzinho da lei falava que os estados tinham até 12 meses para se adequarem. Vetou porque a União não pode ter essa força, essa pressão sobre os estados. Não existe hierarquia. Então vetou por uma questão de inconstitucionalidade. Em outras palavras, os estados não possuem prazos para se adequarem. Cada um é no seu tempo. Até agora, só um estado se adequou. Do Brasil inteiro, só um estado. No caso de São Paulo, a promessa é que até primeira quinzena de outubro seja apresentado o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Lá nós vamos ter uma certeza de como vão ser os próximos concursos. É a nova lei orgânica. Isso, a nova lei orgânica. O presidente da associação deu entrevista esses dias. Perfeito. Exatamente. O doutor André falou, ele falou o seguinte, a primeira minuta será apresentada até a primeira quinzena de setembro, este mês. Mas o projeto de lei deve ser em outubro mesmo. Ele é presidente da Associação dos Delegados, mas também estava de investigador, uma das demais classes da carreira da Polícia Civil. Eu li essa entrevista dele. Isso, e não só ele, mas os presidentes das principais associações já se reuniram para discutir essa nova lei orgânica para evitar ruído, porque tem algumas rusgas internas, né? Tem parte da Polícia Científica que quer voltar a pertencer à Polícia Civil, outra parte não quer, tem questão orçamentária, tem uma série de fatores que eles já querem resolver agora. Já para não brigar depois, até possível fim da prova oral para os próximos concursos de nível superior, talvez já esteja prevista nessa nova lei orgânica. Tem esses fatores. Agora, aonde entra nível médio? Vamos lá, eu vou trazer aqui 2 falas do delegado-geral adjunto, Gilson César. Foi o seguinte, no começo do ano, ele jogou um balde d'água fria em todo mundo. Ele foi na Assembleia Legislativa de São Paulo e ele falou o seguinte, ele falou categoricamente, não teremos mais concurso de nível médio. Aquilo espantou todo mundo. Porque o governador já tinha confirmado que teria, o secretário de Segurança Pública também confirmou, o delegado-geral também confirmou, e de repente ele vai falar isso. Imediatamente, eu entrei em contato com alguns colegas que são professores da Cadepol e eles falaram pra mim, Diego, a gente achou estranho a fala dele também, porque um dia antes, na Cadepol, ele falou o contrário. Ele falou que tinha chance de ter sim os últimos concursos de nível médio, se isso, aquilo acontecesse, ou não. Então ele foi na Lesp defender a posição pessoal dele, colocou como verdade. Vai vendo. 4 meses e meio depois, o mesmo delegado-geral adjunto, Dr. Gilson César, numa entrevista à Central de Concursos, essa entrevista tá no YouTube, ele mudou completamente a opinião. Porque ele falou o seguinte, agora a Polícia Civil, inclusive a opinião dele também, nós queremos os últimos concursos de nível médio, por vários motivos. Nível médio é um concurso mais célere, não tem prova discursiva, não tem prova oral, custa menos pro Estado, e coloca policial na rua mais cedo e o valor orçamentário que vai gastar para pagar os policiais é menor porque a remuneração é um pouco menor comparada com o nível superior. Só que o Dr. Gilson falou o seguinte, mas tem um porém. A gente não pode abrir concursos e correr o risco do Ministério Público, por exemplo, embargar tudo, travar tudo judicialmente por ferir a lei geral. Então eles estão estudando uma forma de publicar os últimos concursos de nível médio da história, e são os últimos do Brasil, porque São Paulo é o único estado que ainda tem cargo de nível médio, tá? Então teríamos os últimos concursos já alinhado com a nova lei orgânica, de modo que assim que essa galera for aprovada, tomarem posse, já serão transformados em cargos de nível superior e unificados desse novo cargo oficial investigador. Porque assim o Estado economiza no concurso, economiza ali na celeridade das etapas, coloca a policial na rua mais cedo e cumpre a lei geral, colocando só cargos de nível superior. E o que ele falou? Ele falou que até o final de outubro
o Estado deve bater martelo em relação a isso, na apresentação da nova lei orgânica e na autorização desses editais já em harmonia com a nova lei orgânica. Se isso acontecer, é uma super oportunidade, porque veja, vai ter concurso nível médio e ao mesmo tempo, quem passar, em pouco tempo vai ocupar um cargo de nível superior, por vezes não tendo nível superior. Não é a primeira vez na história que isso acontece. Para quem é de São Paulo vai lembrar que nós tínhamos o cargo de carcereiro da Polícia Civil, que era um cargo de nível fundamental. Fundamental. E aí, quando o cargo de carcereiro foi extinto, e quem já era carcereiro, o que aconteceu? Foi absorvido pelo cargo de AGPOL. Então tinha policiais, tinham carcereiros de nível fundamental que passaram da noite para o dia a ocuparem cargos de nível médio. Vai acontecer a mesma coisa nas devidas proporções. Cargo de nível médio para nível superior. Então isso é o que nós temos de informação. Então minha recomendação é estudem, porque tá vindo o concurso, é o último da história. E na pior das hipóteses, a minha recomendação para quem tem o sonho de ser policial civil é fazer um nível superior, nem que seja um tecnólogo, 1 ano e meio, nível superior. Porque mesmo que tenha os últimos concursos de nível médio, a gente sabe que concurso público você faz até passar, até realizar o sonho. Você não tem uma garantia, uma certeza que você vai passar de primeira. Se não passar, você continua no jogo para os próximos concursos de nível superior. Digo, na pior das hipóteses, acabou que eles decidiram que não vai ter mais concurso de nível médio. E aí? O fato é, hoje nós temos quase 4.500 cargos vagos de nível médio. Se não for ter mais cargos de nível médio, essa defasagem, esse defasômetro, vai pular para nível superior. Então nós passaremos da noite para o dia a ter quase 4.500 cargos vagos de nível superior. Em outras palavras, vai ter que acelerar os próximos concursos de nível superior para tapar esse buraco. Ou seja, concurso no Brasil é questão de tempo. Uma hora vem. Então, cuidado para esse tipo de notícia, especulação, não atrapalhar seus estudos. Estude, que assim que chegar, o importante é que você esteja preparado. Galera, vocês estão percebendo, essa entrevista é diferente, ele está falando com a fonte que conhece mesmo, todas essas rotinas, todos esses atalhos, e atalhos ruins e atalhos seguros, que é importante falar sobre a Polícia Civil, e especialmente aqui de São Paulo. Já que a gente está falando de São Paulo e a gente consegue ter esse alcance aqui no nosso canal Brasil inteiro, quais são as dificuldades? Quem está encantado em querer ser policial civil em São Paulo, oportunidade de nível médio, tem agora acesso ao seu curso que é digital, mas tem obstáculo, alguém de fora vir para cá? O que a pessoa acaba tendo de dificuldade quando ele sai lá do Amapá e vem trabalhar em São Paulo, ou sai de Minas Gerais e trabalha em São Paulo? Você que lida com essas frustrações e com essas alegrias, o que você traz de conhecimento? No caso, quem vem de fora, o estado de São Paulo é um estado que chama a atenção do Brasil inteiro, né? Então é muito comum, vários candidatos do Brasil, vou dar um exemplo, o Rio de Janeiro é muito comum. O cara quer sair do Rio de Janeiro, a primeira opção dele é São Paulo. É um estado próximo, é um estado um pouco mais seguro, mais tranquilo, é um estado muito desenvolvido. Então, já até eu tenho familiares em outros estados e tal, então o que eu tenho de informação é, muita gente quer vir para São Paulo. Então o que acontece é concorrência, vem muita gente de fora, forte, competitiva, mas não é a maioria, a maioria continua sendo de São Paulo. Então, não tem barreira de entrada para quem quer vir de outro estado para cá, muito pelo contrário, acaba tendo vários atrativos, né? É um grande chamariz para quem vem de outros estados. E para quem é de São Paulo, a grande vantagem é que de 2 concursos para cá, o concurso se tornou regionalizado. Então, o que acontecia antes era, poxa, eu vou passar, já tive aluno que fez isso. Poxa, eu vou passar num concurso, passo e só aqui, sei lá, do DENTER-1, só aqui de São José dos Campos, e vou lá pra Franca, longe da família. Teve casos do cara que passa e não vai tomar posse por isso. Hoje esse problema não tem mais. Então na inscrição você já escolhe qual região você quer trabalhar, para qual região você vai disputar as vagas. Então, por exemplo, o cara que vem de Minas Gerais, geralmente ele quer ali próximo do sul de Minas, na divisa com São Paulo. Rio de Janeiro no outro extremo, Espírito Santo no outro extremo. Então você consegue escolher a região. Vem para São Paulo, visita, conhece, pô, eu quero morar nessa região. Isso é um baita diferencial do estado de São Paulo. A maioria dos estados ainda não tem isso. Concurso de Polícia Civil em outros estados, vou dar um exemplo real agora, um exemplo atual. Polícia Civil de Minas publicou edital recentemente. As provas serão aplicadas em janeiro. Lá não é regional, não é regionalizado. Então quem for fazer o concurso, seja de qualquer lugar do Brasil, vai ter que ir para Belo Horizonte. Então quem vai de carro, muito inviável aqui de São Paulo. Não dá para fazer no sul de Minas. Tem que ir em Belo Horizonte, depois tem que fazer a Cadepol em Belo Horizonte e lá depois da Cadepol que vai descobrir para onde terão vagas. E aí os melhores colocados vão escolher. São Paulo não. Desde a data da inscrição do concurso, você já escolhe para qual região você irá disputar as vagas. Isso é bem legal, porque para quem não conhece o estado de São Paulo, não é o maior estado, você tem a Minas Gerais maior que São Paulo, você tem Amazonas, você tem vários estados maiores que São Paulo, mas São Paulo tem uma malha viária bem interessante e
O Diego falou, se eu sou de Mato Grosso do Sul, eu presto concurso para São Paulo, mas eu vou trabalhar na região ali onde existe divisa entre os estados. Ah, eu sou de Minas, eu consigo trabalhar no norte do estado de São Paulo. Ah, eu sou do Paraná, sou de Santa Catarina, vou trabalhar no estado, na parte sul. Ah, sou do Rio de Janeiro, eu sou do Espírito Santo, eu tenho a parte leste do estado. E a malha viária do nosso estado facilita você se deslocar de veículo tranquilamente, sem a necessidade de você ter que pegar avião. É isso, né, Diego? É isso? Exatamente. É É uma coisa. exatamente isso. E isso faz muita diferença, né? Porque imagina o concurseiro chegar ao ponto de estudar pra caramba, passar no concurso e desistir porque ficar longe da família, então a gente sabe que é um fator importantíssimo, fundamental. E no estado de São Paulo já não é mais uma preocupação justamente por ser regionalizado e como você falou, né? A questão de acessibilidade aqui no estado é muito tranquilo. Eu, por exemplo, eu moro numa região que se eu quiser ir para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, Campo Jordão, capital, é uma rodovia só, é uma reta só. Então aqui tudo é muito acessível, né? Quem vem para São Paulo dificilmente sai daqui. E só para finalizar essa parte de estado, você que está me assistindo de outros estados, aqui a gente tem a Castelo Branco, a gente tem a Washington Luiz, a gente tem a Anhanguera, a gente tem a Bandeirantes, que ela corta o estado para outros estados federados. É bem interessante essa malha viária. E a gente também tem aeroportos regionalizados, diferente de outros estados no Brasil. A gente tem vários aeroportos com os voos menores, mas que cobrem outros estados. É um ponto bem interessante de São Paulo. Muita gente não sabe disso aí, né? Acaba comparando com o estado menor, não há nenhum demérito quanto a isso, mas é que a infraestrutura de São Paulo é bem diferente mesmo. Diego, a Lei Orgânica Nacional, você citou logo no começo dessa entrevista, ela é boa, ela é ruim. Você já fez um vídeo sobre isso, mas eu queria que você destacasse os pontos bons e os pontos ruins, Ó, visando, obviamente, o concurso aí que tá vindo. eu teria que fazer uma live só sobre isso, que tem muitos pontos para destacar. Mas quando fala bom ou ruim, depende de quem olha. Porque, assim, claramente quem fez essa lei orgânica é quem tá no comando da Polícia Civil. Porque para quem tá no comando é uma vantagem. Vou explicar. Mas para quem tá na linha de produção ali, acaba não sendo tão interessante. Vou dar um exemplo aqui de quem está no comando, né? Quando você unificar todos os cargos em um só, com exceção, claro, do perito, do delegado e do médico, esses cargos vão continuar existindo, principalmente quando a polícia científica for desvinculada da Polícia Civil. Mas em relação à Polícia Civil, eu dei exemplo de 8 cargos da Polícia Civil junto com a Polícia Científica de São Paulo. Todos esses 8 cargos passaram a ser um único cargo, oficial investigador de polícia. Qual que é a vantagem para quem está no comando? Não vai ter mais aquele risco de desvio de função. Então tem um cara aqui que está fazendo investigação, mas hoje eu preciso que ele trabalhe com inquérito policial. Eu desloco esse cara. Hoje eu preciso que ele faça plantão, local de crime. Eu desloco. Então, para a mobilidade da polícia, para o andamento regular da polícia, muito bom. Muito bom. Porque não vai ter mais aquela coisa do cara falar, não, eu não vou sair do meu quadrado porque eu passei no concurso para fotógrafo, eu não vou sair daqui. Não, não vai ter mais isso daqui para frente. É polícia, dependendo da situação, vai poder exercer qualquer tipo de função. Por outro lado, tem o cara que é muito apegado ao cargo que ele exerce. Eu vou dar um exemplo, mas vai ter um asterisco aqui que eu vou precisar destacar para vocês. Mas vamos imaginar o cara que passou para fotógrafo. Quem passa para fotógrafo, que acho que o estado de São Paulo já é o último que tem esse cargo, não quer sair mais, aposenta nele, porque é um cargo muito bom, é muito bacana, a pessoa fica até o final. Então, o cara não vai querer deixar essa função. Não, eu passei no meu concurso de fotógrafo, eu não quero fazer plantão, eu não quero fazer, por exemplo, boletim de ocorrência, dar andamento em inquérito, eu quero ficar aqui. Só que tem a vantagem, quem já é fotógrafo pode continuar. Porque uma das coisas que eles vão adequar na nova lei orgânica, junto com essa lei federal, é o seguinte, a partir do momento que o governador transformar os cargos, quem já está no cargo tem o chamado direito adquirido. Só vai transformar se quiser. Vai ter oportunidade, ó. Se você transformar, você vai ganhar mais, mas vai poder fazer qualquer função. Se não transformar, você fica no seu quadrado aí, mas não vai ter aquele aumento significativo da remuneração. Eu conheço muita gente que não mudaria. Não é a remuneração que motiva, é o desempenho da função. Então tem pontos positivos e pontos negativos nessa nova lei geral. A vantagem é que unifica, né? Vai facilitar muito, principalmente para aquele concurseiro que vai fazendo concurso para vários estados. Vai ter um padrão ali, não vai ficar muito diferente de um estado para outro. Então, tanto as etapas, a questão ali dos requisitos, vai ficar muito padrão. Os direitos, os benefícios dos policiais civis, essa padronização eu enxergo como algo positivo. E não afasta a possibilidade do Estado legislar e criar novos benefícios, criar coisas a mais, atrativos a mais. A lei geral ela traz só os atrativos mínimos, os requisitos, os direitos mínimos, os básicos da Polícia Civil. Então, ao meu ver, fazendo um resumão aqui, tem mais pontos positivos do que pontos negativos. Legal. Agora, vou cutucar.
Você falou de oficial investigador, né, o único cargo da Polícia Civil. Isso aí é uma afronta aos oficiais de polícia militar ou é um nome comum? É só Olha, para com toda a sinceridade, eu não sei da onde arrancar esse nome, que assim, não tem nem cara de polícia civil realmente, tem cara de polícia militar, né? Oficial investigador. Não sei por que fizeram isso. Eles poderiam simplesmente colocar agente, que é um nome genérico que poderia englobar tudo, mas é um oficial investigador. Não sei se foi para afrontar a PM ou para deixar um recado de que não há hierarquia entre polícia civil e polícia militar, né? Ó, estamos junto ali com os oficiais, mesmo patamar. Não sei se teve esse tom de provocação. Mas, na minha opinião pessoal, a escolha foi ruim. eu também achei bem estranha, essa colocação na lei nacional orgânica, lei orgânica nacional das polícias civis. Diego, caramba, foi uma aula para mim, né, essa conversa, essa entrevista, eu acho que foi muito esclarecedora para o pessoal aqui do canal. Você que está interessado mesmo em ser policial civil, ele fez vários recortes aqui interessantes, né? Não é molecada que faz esse concurso para polícia civil, geralmente é a pessoa casada, com filho, que já está estável, mas quer mudar de profissão por N motivos, que talvez não seja nem a remuneração o fator principal. Ele trouxe também, na nossa entrevista, que hoje a pessoa se preparando por um ano com metodologia ativa, vai passar tranquilamente na frente de quem vai em cursos presenciais, se tiver cursos presenciais no Brasil. E ele falou uma coisa que eu achei, que eu provoquei, dos cursos infinitos, cursos perpétuos, né? Que você paga uma mensalidade e tem acesso a 5.000 cursos. Na verdade, você acaba se perdendo. Foi isso que ele dizendo. Diego, puxa vida, que aula que você deu aqui para o pessoal do canal. Ficou muito feliz mesmo. Desejo sucesso nos seus cursos. Tem alguma novidade no curso que você está preparando alguma coisa nova nos cursos para a Polícia Civil? Pô, sempre tem novidade, eu vou destacar, mas também já agradecer a oportunidade, uma honra, viu, Rodinei? Cara, tá contigo aí, você é um cara diferenciado hoje, não só na internet, mas nos preparatórios e ter esse convite, né, para poder discutir aquilo que a gente faz o dia inteiro, gosta de fazer, uma honra, obrigado por estar aí, podendo falar com a sua audiência. E sobre as novidades, a gente sempre coloca novidades na plataforma. Vou dar alguns exemplos do que já entrou esse ano. Nós construímos uma plataforma gigantesca de flashcards, então o aluno. Vou dar um exemplo, tá tudo integrado hoje na plataforma. O aluno assistiu uma videoaula agora, acabou de assistir uma aula sobre legítima defesa. Logo em seguida, ele consegue revisar pelos flashcards ou treinar com os flashcards e depois fazer questões já filtradas naquele assunto. Então, ou seja, flashcards filtrados por assuntos e já vinculados às aulas, questões anteriores comentadas, todas as questões comentadas. Então, e ainda o material escrito de apoio. Então, o aluno, o detalhe quando ele chega no nosso curso é que ele não precisa fazer mais nenhum investimento. Ele já tem videoaulas, ele tem material escrito de apoio, ele tem flashcards, ele tem questões comentadas, detalhe, simulados, comentados e de questões inéditas por cargo. Então, por exemplo, o cara tá dizendo para investigador, ele fez um simulado agora com questões inéditas e comentadas, para depois ele tirar uma lição de cada questão. Aí, mas eu quero fazer de escrivão da Polícia Civil. Se ele fizer, ele vai perceber que não tem nenhuma questão reaproveitada. Totalmente inédito. Vai para paproscopista? Totalmente inédito. Ou seja, ele tem uma ampla gama de ferramentas para trabalhar conforme o interesse dele, o dinamismo que ele vai impor nos estudos. Quanto mais ativo, mais ele vai ser beneficiado pela nossa plataforma. Legal, Diego. Agradeço Pô, caramba, foi uma aula para mim. Aprender um pouquinho mais sobre Polícia Civil. Pessoal que me assistiu até agora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Está interessado nos cursos do Diego? Na descrição desse vídeo você vai encontrar os links para os cursos, contato com ele, conversa com o Diego, é uma pessoa diferenciada, eu conheci presencialmente ano passado, ele me convidou lá para o DP Podcast, eu conversei lá com ele, tive a oportunidade de conhecê-lo, e hoje ele está aqui no canal, compartilhando um pouco de conhecimento. Diego, obrigado, pessoal da audiência, obrigado, até o próximo vídeo. Obrigado, Diego. Valeu, pessoal, uma honra, obrigado, fique com Deus, qualquer coisa, sempre à disposição, tamo junto.